3, 2, 1, 0. Dá like! E aí, mais um vídeo aqui do canal Palavra em Foco. Me diz, você conhece uma célula? Você sabe o que é célula? Na sua igreja tem célula? Hoje no vídeo vamos falar no quadro comentários o que se deve e não deve fazer numa célula. Vai! Você já vai deixando seu like e se inscreve no canal. 1. Excesso de pessoas. O número de pessoas numa célula não pode passar de 6 a 8 pessoas, porque pode ficar pesado para o seu líder. Um bom líder se preocupa e cuida da sua ovelha. Então ele tem que ter tempo de pastorear aquelas ovelhas da célula, ser presente na vida de cada uma delas. Não que ele vai ser um intrometido na vida alheia, mas pegar o WhatsApp, que é uma ferramenta, e saber como está a vida dos seus membros. Se precisa de algo, o que estão passando, se querem desabafar, se estão com algum problema, o que pode ser feito. É bom que o líder pergunte e esteja a par da vida das ovelhas, pois tem pessoas que têm problemas e dificuldades para desabafar ou pedir ajuda. 2. Pregador que tenta tomar o lugar do Espírito Santo. Há muitos pregadores nas células e nas igrejas que se sentem no lugar do Espírito Santo, se sente o Espírito Santo em pessoa. O irmão chega para desabafar algo e olha o que acontece. Olha, meu líder, eu sei que isso é errado, mas de vez em quando eu não consigo deixar de fumar um cigarrinho assim, sabe? De vez em quando, é uma vez por mês, mas eu não consigo deixar isso acontecer. Ou também pode acontecer isso. Olha, de vez em quando eu sei que é errado, mas pelo menos uma vez por mês eu não sei ficar sem assistir um filminho adulto, sabe? Um videozinho, eu sei que é errado, mas sabe? Daí o pregador solta isso na célula ou na igreja. Isso é errado, é abominável. Você não deve soltar o pecado de ninguém, mesmo sem citar um nome, pois você não vai tocar o coração da pessoa fazendo isso, de jogar indiretas. O que você vai conseguir é provocar a raiva, a mágoa e a ira dessa pessoa, pois tocar é o Espírito Santo que toca, não é você. Então, baixa a sua bola e não tenta ser o Espírito Santo, não tenta tomar o lugar dele, pô! Que nem diria o contente. Hashtag Fique-tic. 3. Quando a célula acaba. Sempre depois que a célula acaba, é normal ter um lanche no final. Mas uma coisa que acontece é que tem pessoas ou até mesmo líderes que não vão embora e ficam lá, e às vezes o anfitrião, ou seja, os donos da casa, querem descansar, por mais que eles falem, fiquem mais. Geralmente é por educação e por pura cortesia. Então, vá embora. Aí a gente é obrigado a citar aquela passagem, né? E todos foram para suas casas. 4. Dinâmica e célula morta. Quando a célula fica monótona, faz meses e meses que não vai nenhum visitante e não converte ninguém, se torna uma célula morta, ou melhor dizendo, caiu na rotina, uma célula chata. Isso acontece quando a célula perde o foco. Por exemplo, o ministrante da noite começa a ministração. Jesus andou sobre as águas. Daí, alguém pede a palavra e muda o foco. E outras pessoas também, e outras. E o foco muda totalmente da mensagem. Exemplo, Jesus andou sobre as águas. Depois muda para Moisés abriu o mar vermelho e Paulo e Silas na prisão. Daí já passa porque aconteceu com meu vizinho. Olha, minha vida tá difícil. E até o Goku venceu Freeza com a Genkidama. Viu como ficou nada a ver quando o assunto muda? Isso cabe ao líder, para que ele veja e controle isso, para que a célula não perca seu foco. Um bom líder tem que liderar. Uma outra coisa que mata uma célula são conversas paralelas e brincadeiras e risos durante a ministração. O líder tem que liderar e não deixar as ovelhas dispersas. Todos esperam que o líder verdadeiramente lidere e não seja um líder só por rótulo, só por título. Uma coisa que pode ser feita é a dinâmica para diferenciar e explicar como se fosse uma parábola, um texto, um exemplo. Uma ótima dinâmica para ser feita numa célula é aquela dinâmica dos olhos vendados. Um dos membros da célula fica com os olhos vendados, só ouvindo a orientação do seu líder. Mas os demais membros ficarão fazendo um barulho para confundir o que está com a venda, para que ele não possa ouvir o líder. E o líder esconde um objeto, por exemplo, a Bíblia. E essa pessoa com os olhos vendados terá que achar a Bíblia com a orientação que o líder vai dar a ela. Só que, porém, os membros vão fazer barulho para que essa pessoa não possa ouvir a voz do líder.
E no final tudo é explicado o que significa aquela dinâmica. O que significa é que o líder representa Deus. A Bíblia, é claro, é a palavra. Deus está chamando a pessoa para a palavra dele. Enquanto isso, os membros que estão fazendo barulho significam o mundo, as ofertas do diabo. Satanás tentando desviar a pessoa para que não ouça a voz de Deus. E a dinâmica é boa em todas as células, porque isso faz com que todos aprendam e interajam juntos, e é uma ótima maneira, porque todos vão interagir e participar da célula, e a célula não vai ficar chata. 5. Pastores auxiliares. Todo líder de célula também é um pastor. Ele às vezes não sabe, mas ele é um pastor daquelas ovelhas que lhe foi designado. Existe nas igrejas uma hierarquia. O pastor líder da sede, ao lado dele tem os pastores das filiais e em seguida os líderes das igrejas que têm célula, que são os líderes de célula. São os pastores das células que têm a obrigação de zelar por aquelas vidas e fazer com que todos se interajam, que participem para que aprendam mais a santa palavra de Deus e assim ganhar vidas para o reino dos céus. 6. Não levar problemas do passado para a célula. Na célula você vai ver gente de todo tipo, pessoas que nunca se converteram, pessoas desviadas, pessoas com os filhos presos nas drogas ou em algum outro tipo de pecado, pessoas viciadas, pessoas buscando libertação, pessoas depressivas, vários tipos de problemas, pessoas com problema na família. Então, só porque você não passou ou passa por algum tipo de problema igual a que eles passaram uma vez em outra igreja, não quer dizer que é frescura da pessoa ou é mimimi. Você não passou, então não julgue, até porque quem é você para julgar? Mas o líder ou o ministrante da noite deve pregar aquilo que Deus está falando e não dele mesmo, porque a pessoa sai de casa às vezes cansada da rotina, ou até mesmo cansado de viver e pode até estar planejando dar cabo da sua própria vida. E é na célula que ela pode ouvir Deus falar com ela. Como Jesus disse, para jogar sobre ele o seu fardo, a pessoa quer ouvir uma palavra de consolo de Deus na vida dela, e não dar mais fardo a ela, ou ao visitante, ou ao membro, pregando problemas ou mágoas, porque fazendo isso, ao invés de melhorar e sair dali leve, a pessoa sai com mais problemas, pior e mais sobrecarregada. O líder deve ficar atento a isso. 7. O bom líder chega antes de todos. Um bom líder é o exemplo, o espelho, a inspiração, é e será mais cobrado. Então ele deve sempre chegar antes de todos, chegar mais cedo e ajudar o anfitrião na arrumação da célula. E quando acabar, deve ajudar a guardar tudo. Assim também na igreja, ele deve estar lá para receber os seus membros. 8. Jamais fale de política na célula. Política, não. Uma coisa que jamais deve acontecer numa célula é falar de política. Sim, antes eu vou explicar uma coisa. A Bíblia é cheia de política. Exemplo, Daniel e José foram governadores, fora os reis e juízes. Aquele papo de cristão não pode envolver com a política é uma bobagem, porque Jesus não excluiu a nossa cidadania. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas a célula não é lugar de política. Você deve votar em Bolsonaro, porque ele, o nome para este ano, é da direita. Crente não é de esquerda. Você deve votar no Ciro, porque o Ciro é a favor das minorias. Numa célula jamais isso pode acontecer. E como eu não estou na célula, estou no YouTube, eu posso dar minha opinião, né? Até porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Cristão de esquerda é de dar náusea, viu? De dar ânsia de vômito. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí. Se a sua igreja tem célula, compartilha aí para que você possa estar passando para as pessoas aí o que deve e não deve fazer numa célula. Se tem mais dicas, coloca aqui nos comentários. Vou ficando por aqui até sexta-feira que vem. Valeu!